dia 7 da nossa série de 30 filmes em 30 dias. O nosso filme de hoje é Mortal Kombat 2, dirigido por Simon McQuoid. Inicialmente, esse filme era planejado para lançar em outubro de 2025, mas para ter menos concorrência no calendário, eles decidiram adiar para maio de 2026. Antes que eu comece a falar alguma coisa da crítica, quero deixar bem claro que eu sou fã de Mortal Kombat. Eu joguei o Deception, o Armageddon, o Mortal Kombat 9, Mortal Kombat X, e sou bem antenado na história, assim, em geral, dos quadrinhos. Já vi milhares de vezes o vídeo do Zangado falando da história, vídeos de gringos falando sobre a história do Mortal Kombat, que também é meio bagunçada, né, em geral. E que nesse caso, a sinopse é que os campeões favoritos dos fãs, agora acompanhados pelo próprio Johnny Cage, se enfrentam na batalha definitiva, sem regras e repleta de sangue, para derrotar o domínio sombrio de Shao Kahn, que ameaça a própria existência do plano terreno e seus defensores. Sim, eu li isso, porque é muito difícil falar da sinopse desse filme, porque eu não gostei dele. Eu acho ele meio bagunçado, mas primeiramente eu vou falar dos pontos positivos, do que eu achei legal. E de novo nesse filme, meio que o torneio, né, do Mortal Kombat em si fica escanteado, porque eles colocam em evidência o Johnny Cage, a história dele, junto com a história da Kitana, e pra mim isso também não é um problema muito. Tudo bem que é o que eu reclamava em 2021, só que agora eu entendi que é o que eles não querem focar mesmo, o que eles querem focar é mesmo em outras coisas, que não o torneio em si. Eu vi uma evolução muito grande das lutas em si, em referência ao de 2021. Acho que elas são muito melhores coreografadas, os objetos dos personagens são muito bem usados, são usados de maneira mais criativa também, junto aos cenários. Então acho que nesse caso houve uma melhoria sim. Além de alguns momentos específicos, né, principalmente no meio do filme, quando o Raiden, que é um mestre, né, dos combatentes, ele é atacado, foi um momento que me surpreendeu, principalmente da maneira que foi feita, que parece que é uns lasers assim, de balada, esse tipo de coisa, que ele solta como se fosse a energia vital dele, o sangue dele de alguma forma. Acho que foi uma ideia bem interessante. E a luta do Liu Kang e o Kung Lao, eu acho que para todo mundo foi um dos pontos mais altos, porque quando você, independente de qualquer subtexto, qualquer história, você mantém aquilo focado, que é essa luta entre os dois amigos, que um tá meio que semi-morto e o outro tá fazendo de tudo para não bater, não matar ele, e que decide isso no final, matar o amigo. E quando foca nessas ações um pouco mais centradas nos personagens, o que eles estão fazendo e por que eles estão fazendo, em uma cena única, eu acho que o filme funciona muito melhor. E por isso que agora eu vou falar das coisas que eu não gostei, que é justamente quando o filme abusa e usa muito desse cross-cutting. O que é o cross-cutting? Cross-cutting, ou montagem paralela, é uma técnica de montagem onde você tem duas cenas que se interpelam, né? Que você fica cortando entre as duas cenas e que supostamente essas duas cenas acontecem ao mesmo tempo, né? Acontecem ao mesmo momento, que eleva a tensão, né? Faz você achar que as duas estão indo para um ponto e estão indo para um clímax onde de tal maneira elas convergem, né? Os clímax das duas sequências convergem, as duas cenas até podem acabar simultaneamente. Isso acontece no Poderoso Chefão, acontece no Inception, acontece no Silêncio dos Inocentes. É uma técnica muito recorrente no cinema, mas aqui é muito mesmo, principalmente em cenas de luta, porque você tem várias cenas de luta, mas 3 ou 4 vezes durante o filme é uma cena de luta que está acontecendo em um lugar e outra cena que está acontecendo em outro lugar. Só que não necessariamente essas duas lutas têm alguma coisa a ver com elas, só da parte do torneio, delas estarem fazendo parte desse torneio, mas que às vezes não tem relação direta entre elas. Então você fala, por que eles estão editando dessa forma? Por que eles planejaram o filme dessa forma? E que me leva para o segundo ponto, essa parte do torneio, do que você acha relevante para o filme, de quais são os temas do filme, do que os personagens estão buscando, o que estão lutando. E são dois focos narrativos bem diferentes, ou seja, um é do Johnny Cage, o outro é meio que da vingança, da personagem da Kitana, onde os dois nem chegam a falar, ou nem chegam a interagir entre si. Então você acha que tem uma trama principal, que provavelmente é do Johnny Cage, e a trama da Kitana, e que normalmente no cinema uma trama é para ajudar a contar a outra, ajudar a contar o que acontece enquanto uma trama não avança, você tá falando sobre essa outra trama, tá falando sobre essa outra passagem na história, mas as duas nem chegam a se encontrar direito, a Kitana e o Johnny Cage, e parecem até dois filmes diferentes que estão acontecendo ao mesmo tempo. E justamente, talvez, essa parte do Johnny Cage, que ele é mais canastrão, que ele tá numa crise de meia-idade, que ele tá meio abandonado, você acha que eles vão tentar, e eles até começam fazendo no começo uma espécie de autoconsciência, uma autoparódia sobre esses filmes que levam tudo a sério, a esse tom épico, a esse tom fantasioso, a esse tom sombrio e fatalista.
que faz parte do Mortal Kombat, faz parte da estética do Mortal Kombat nos videogames, principalmente. E no filme começa até a brincar com isso no começo, né? Falar que meio que o Johnny Cage é um ator decadente, justamente porque o Johnny Cage originalmente foi inspirado no Van Damme. Então é legal que eles brincam de alguma coisa assim. Só que ao longo do filme ele vai ficando um tom um pouco mais épico, de querer se engrandecer as lutas, engrandecer os impactos, engrandecer esses sentimentos dos personagens, e que isso não corrobora muito com a narrativa que o Johnny Cage está fazendo, de zoar um pouco com esses tropos, de zoar um pouco com a bizarrice que são essas coisas, e você acha que ele vai ser isso, e quando ele entra mais nessa narrativa do torneio, assim, o personagem dele vai ficando um pouco mais sem graças, vai ficando um pouco mais do piloto automático, um que me desagradou bastante, porque ele tem bastante potencial, até com ele e com o Kanon, né, que aparece mais no meio do filme, um vilão que agora vira meio que mais ou menos dos bonzinhos, né, do lado dos bonzinhos. A interação entre os dois é legal, mas que aparece bem pouco no filme também. Então a minha ideia é que o filme tenta abraçar muitos temas e muitas coisas ao mesmo tempo, justamente de coisas que não agradou muito os fãs no primeiro filme, mas que aqui eles jogam coisas seguras, que são coisas que os fãs pediram, mais lutas, mais sangue, mais referências aos personagens, mais personagens em geral, mas que não necessariamente ter isso é o que faz o filme ficar bom, né? Ter isso não constrói os personagens, não escreve os personagens, quem eles são, o que eles estão indo atrás, porque eles falam de determinada maneira, do que eles estão lutando. E o que fica muito evidente, e o que me encheu o saco assim durante o filme, é a trilha sonora dele, porque fica um tom épico em todas as partes do filme, até as partes até mais cômicas, assim, você não entende por que tá acontecendo isso, porque ou você realmente vai ser mais canastrão, que o filme não tem muito medo de ser brega, e ao mesmo tempo que ele junta um monte de ideias, assim, eu acho que ele se atrapalha muito nesse processo de dar tudo que os fãs querem e não de construir realmente algo único que não necessariamente se distancia o filme, não necessariamente homenageia o filme, mas que tenta criar um Frankenstein, que não ironiza as bizarrices desse mundo que ele está inserido, não faz bem nenhum nem outro, não consegue costurar bem, não consegue misturar essas coisas bem, e que até pode ter melhorado um pouco nas cenas de ação em geral, mas que ainda são passos de tartaruga vindo do que aconteceu no filme anterior, de melhorias para esse filme.